Cirurgia realizada no Brasil virou notícia internacional essa semana. Os médicos utilizaram uma técnica curiosa para tratar um operário vítima de um acidente de trabalho. A mão do operário gravemente ferida foi implantada temporariamente na barriga dele. Será que deu certo? Bom, depois dessa cirurgia, a nossa equipe esteve com ele e também com o médico. Uma cirurgia rara que livrou este homem de perder a mão esquerda. Foi incrível de ver aquilo ali, uma coisa bem... O difícil de acreditar é explicado por esta imagem. Entre as faixas, por baixo dos curativos, a mão de Carlos Mariotti está dentro da barriga. Carlos tem 42 anos e é auxiliar de produção em Orleans, uma cidade de 20 mil habitantes no sul de Santa Catarina. Em março passado, ele trabalhava no turno da noite nesta indústria de plásticos quando teve um acidente de trabalho. A mão esquerda foi prensada por uma máquina. E na hora puxei a minha mão e ela deu esse problema todo que deu um desluvamento, O desluvamento é um tipo de lesão em que a pele é arrancada da mão. O nome vem da semelhança com o movimento de retirar uma luva. O ortopedista Boris foi chamado às pressas. No caminho para o hospital, recebeu algumas fotos. Era o primeiro indício de que, no caso de Carlos, só havia duas alternativas. Eu não teria o que fazer, além de amputação, ou de tentar cobrir essa mão com tecido viável, um tecido com pele ou músculo, mas um tecido viável, um tecido vascularizado, que tenha circulação. E o único lugar que teria suficiente espaço para colocar essa mão dele e que ela poderia permanecer por esse tempo até que houvesse sobrevida dos tecidos seria no abdômen. Ou seja, o médico queria usar a parte interna da barriga de Carlos para desenvolver novos tecidos. Não é um procedimento novo, mas pouco comum. Nessa proporção da mão inteira, nunca tinha visto acontecer. Só que era a única oportunidade que a gente tinha de salvamento dessa mão, então a gente tinha que investir nisso naquele momento. Antes da cirurgia, Carlos não foi informado sobre a proposta estranha do médico. Jamais tive o pensamento de perder a mão. Não tive, jamais. Até hoje, eu estou passando por uma grande dificuldade de a gente sentir dores, essas coisas, mas assim, de eu ter um pensamento negativo, jamais. Já a Maria Aparecida, a mulher dele, autorizou a cirurgia, mas ficou espantada. Imagina, me assustei, uma coisa dessa, nunca tinha, nem fazia ideia nunca uma coisa dessa. Um caso semelhante foi o da americana Jamie Hilton. Em 2012, durante uma pescaria, ela sofreu um acidente e bateu a cabeça. Para diminuir a pressão no cérebro, os médicos resolveram tirar parte do crânio dela. Durante 42 dias, o osso ficou dentro da barriga de Jamie. Assim, o crânio se manteve livre de bactérias e preservado, até que pudesse ser reimplantado. Havia o risco de rejeição, mas como o osso era parte da própria paciente, isso não aconteceu e o procedimento foi um sucesso. Aqui no Brasil, a técnica do Dr. Boris seguiu o mesmo princípio. O primeiro passo foi a limpeza do que restou da mão de Carlos. Em seguida, o médico fez um corte de 10 centímetros na barriga do paciente. Ele abriu uma espécie de bolso entre a camada de gordura e o músculo do abdômen. A mão de Carlos foi inserida nesse espaço. Com o tempo, o organismo criou novos vasos sanguíneos. A pele e a gordura da barriga se integraram à mão acidentada. A gente calculou a posição para que fosse a posição mais confortável para que ele ficasse. A gente sabia que ele ia ficar um bom tempo com a mão introduzida dentro do abdômen. Então fez uma incisão lateral no abdômen, descolou os tecidos entre a gordura e o músculo e introduziu a mão naquele orifício. Essa primeira cirurgia foi rápida, durou pouco mais de 1 hora.
Quando acordou, Carlos achou estranho ver a mão dentro da barriga. Imagina, né, a gente só com uma mão e ela ainda dentro do abdômen, você não ter como se mexer, era ruim até para trocar de roupa. E o desconforto, né, de você ter que ficar com aquela mão assim, o tempo todo parado. O paciente foi liberado para voltar para casa, mas com uma recomendação expressa. Precisava controlar o impulso de tirar a mão de dentro da barriga. Procurei desde o primeiro momento sempre fazer o que ele pediu e sempre segurar a mão ali dentro. Agoniante do jeito que foi, mas nunca tive a vontade de puxar, não. A recomendação médica era para Carlos fazer pequenos movimentos com os dedos dentro do abdômen, uma forma de preservar as articulações. Na medida do possível, alguns movimentos, para que não houvesse rigidez total desses dedos, para que ele pudesse manter alguma mobilidade desses dedos. Nesta semana, 42 dias depois da cirurgia, aconteceu uma das etapas mais delicadas do tratamento, uma nova operação para retirar a mão do abdômen. Ao longo de 4 horas, a mão foi retirada com os tecidos e a pele da barriga grudados. Quando a gente tirou a mão do abdômen, a gente tirou como se fosse uma espécie de raquete de pele do abdômen que serviu para cobrir o dorso da mão. A palma da mão ficou coberta com o tecido muscular da parede do abdômen onde ela estava encostada. Nas próximas semanas, Mariotti ainda deverá passar por mais 2 cirurgias, uma para um enxerto de pele na palma da mão e outra para a separação dos dedos que ficaram unidos. Fotos de Carlos com a mão na barriga se espalharam pelas redes sociais. E a cirurgia virou notícia no mundo inteiro. Uma surpresa para os moradores da pequena Orleans. Nas ruas, as pessoas confessam: poucos teriam a paciência do auxiliar de produção. Quebra um braço, tu já fica engessado ali, tu já fica louco ali, né? Agora ficar com a mão trancada, ele não poder mexer. É complicado. Dá vontade de coçar a cabeça, dá vontade de fazer um monte de coisa, né? Carlos e Maria Aparecida têm um filho de 9 anos. Para cuidar do marido, ela precisou parar de trabalhar como diarista, mas acredita que agora as coisas vão melhorar. O pior já passou, agora o que vai vir é só evolução boas. A empresa onde aconteceu o acidente não indicou representante para gravar entrevista. Mas Carlos garante que recebe todo o apoio dos patrões. A recuperação total ainda demora 6 meses. Provavelmente ele não poderá desempenhar as mesmas funções. Os movimentos da mão vão ficar comprometidos. Mas Carlos tem esperança de voltar a trabalhar em breve. Eu tenho a expectativa de, claro, a minha mão não ser normal, ficar igual, mas eu vou ter os movimentos normais, de eu conseguir botar um botão, de eu poder trabalhar novamente, de eu poder dirigir. Então isso já me deixa eu mais esperançoso.